Mano, tá comigo. Coloca a Charles do Bronx, mano. O que que é Bronx? Bronx é favela, de onde você vem, tio? Falei, é isso mesmo, coloca a Charles do Bronx. Assim nasceu o Charles do Bronx. Assim nasceu o Charles do Bronx. Assim nasceu o Charles do Bronx. Coloca do Bronx aí que é Aí, favela. mano. Assim nasceu o Charles do Bronx. Aí o mais louco foi o seguinte, aí sentamos nós, todo mundo assim, sentou, aí o cara, o dono do evento veio, pô, quero agradecer todo mundo aí, tal. O campeão leva 5 mil reais, mais o cinturão. Aí eu. Porra, 5 mil Hã? reais? Opa, começou a melhorar. Viu pra 5 daquele Cinco. milzinho. Tal, aí o pá demorou, tal, não sei o que, os caras, ó. E a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar os caras que estão aqui, aqueles que estão ali são stand-by se alguém se machucar, certo? E vamos fazer um sorteio aqui e vamos ver quem vai ser as primeiras lutas casas de chave, né? Aí eu pros caras, quem é o favorito a ganhar desse bagulho aí? Aí os caras, Jackson Pontes. Aí eu, e aí? Cara, todo mundo, Jackson Pontes. Eu falei, esse é o cara que eu não posso lutar de primeiro, né? Eu tenho que ganhar pelo menos uma pros caras ver que eu vim no bagulho, né? Sim. Caiu você. Pau, tirou o nome lá, o cara, pô, Charles do Bronx, aí eu mesmo, pá.